Olá, pessoas queridas, a paz. Bem, gente, eu queria primeiramente estabelecer alguns princípios com vocês nesses primeiros momentos dos estudos com os grupos, mas também como testes. Nós optamos por não fazer estudo impresso, porque o estudo escrito ele tem uma forma encadeada de preceito sobre preceito. Então, somente pessoas acostumadas a ler conseguem aproveitar bem um texto, né? E eu não considerei proveitoso nos últimos anos os textos escritos que eu passava antes. Eu sempre escrevi os textos dos estudos para serem estudados principalmente por quem ministra. E isso dá trabalho, eu sei disso. Porque ninguém domina um assunto se não estudar para valer, né? Agora, sem a urgência de ter que ler às vezes na última hora antes do encontro, aí não dava mesmo, né? Portanto, um assunto só pode ser bem explorado nos grupos se houver assim, um domínio absoluto do moderador do grupo, né? Daquele que está ali como facilitador. É ele quem dirige, é ele quem pilota a nave do tema. Do contrário, todo mundo dispersa e vira outro assunto lá, vira uma outra pegada na reunião, ok? Agora, eu também não desejo que os grupos fiquem com aquela ideia fixa de que tudo vem de uma pessoa. No caso aqui desse cara que nos fala, né? O tema, ele é nosso e ele precisa ser dominado por todos nós, pelo corpo de Cristo, ok? Então o que vamos fazer nesse primeiro momento, a cada semana, é que eu vou me comunicar com vocês aqui nos vídeos, ok? Eu posso até mandar o esboço, que é apenas um esqueleto do estudo, ok? Do assunto proposto. Agora fica aberto no meu e-mail para a gente interagir com perguntas, respostas, quando elas forem necessárias, ok? Então no final desse período aqui, nós abriremos uma live com todos, a fim de que todos os líderes possam fazer uma avaliação do processo, ok? Agora eu queria dar um conselho para cada um de nós aqui, para um melhor aproveitamento. A lição, ela precisa primeiramente encontrar no nosso coração guarida, porque a gente tem que resolver a nossa vida primeiro e nos colocar como participantes, ou no mínimo como arrependidos aos pés do Senhor Jesus Cristo, no mínimo, ok? Então esse tema aqui, desse assunto, é a grande chance de cura, inclusive da gente. Então separe um tempo de devocional com o Senhor quando vocês estiverem estudando e consultando os textos propósitos. Então, primeira coisa, leia os textos base várias vezes, para que vocês tenham facilidade, aí vocês até decorem algum texto que seja assim um texto único, ok? Então, quando eu tinha um professor de iniciação científica, ele dizia que quando você faz a anotação no computador, vai para a memória do computador. Mas quando você faz uma anotação com seu punho num papel, aquilo ali vai para a sua memória, que não é temporal e aí pode ser guardada. Quando você escreve à mão no papel, vai melhor para a sua memória. E aí você aprende a elencar as coisas, a colocar as coisas debaixo de uma ordem, ok? De uma progressão de pensamento, o pensamento cresce, porque contém assim uma hierarquia de pensamento, com grau de importância, com consequência mesmo, ok? E aí você escreve depois, se precisar você escreve de novo, depois escreve de novo, e aí você vai guardar. Esse processo ele é um pouco simples, mas ele é trabalhoso. Então encontre o seu jeitinho pessoal de fazer anotações e de aprender, ok? Aliás, dizem que a pessoa que aprende a ensinar, aprende também a aprender. Então, domine o assunto do começo ao fim, domine o assunto. O Espírito Santo, ele faz você lembrar o que ficou no memorial responsável da sua cabeça, ok? Senão não seria a cooperação do Espírito. Seria uma mágica que ele teria que fazer, né? Lembrar a gente de coisas que a gente não colocou na memória dedicada, ok? Agora, brevemente, no encontro de ministrantes e pregadores, nós abordaremos melhor esse assunto, ok? Então, vamos fazer agora um laboratório disso que eu estou falando para vocês. Porque eu tenho certeza que Deus vai operar muito, primeiro na nossa vida, depois na vida daqueles que estiverem ali nos ouvindo também, ok? E trocando figurinhas. Vamos lá com o nosso tema. Ansiedade no original da Bíblia significa dividido. É a doença do desamparo. É a ansiedade desamparada.
porque elas são irmãs siamesas, as duas palavras, desamparo e ansiedade. Provérbios 12, 25 diz que o coração ansioso, ele deprime o homem. A ansiedade, ela é o desassossego que brota no fundo da alma e nos coloca em estado de forte preocupação, que é assim uma preocupação exagerada, né? A ansiedade, ela é uma excitação que atormenta a gente, que nos imobiliza e que ao mesmo tempo nos inquieta, que nos derruba mesmo. Agora, nós não podemos confundir a ansiedade com zelo, com desejo de cuidar, desejo de realizar, de fazer o bem, porque às vezes isso é uma desculpa de quem quer defender a sua ansiedade, né? Como sendo uma coisa boa. Às vezes é tentar santificar a ansiedade, ok? Se o zelo ele é exagerado, se ele é sem medida, pode caracterizar então uma ansiedade mesmo, uma doencinha, né? Então a ansiedade, na verdade, ela é mesmo uma enfermidade da alma, porque ela mora assim num buraco da incerteza do amanhã. Ela brota assim dentro da gente como um medo mesmo. E o medo, ele é parideiro da ansiedade. A ansiedade, ela nasce no ventre do medo. E é aqui que a gente começa a pensar no remédio para isso, ok? Porque a Bíblia diz lá em João 4,18 que o perfeito amor, ele expulsa o medo, ok? Então, ansiedade é o medo do futuro, que fica antecipando as coisas. O que vai acontecer, meu Deus, comigo agora? O que eu tenho que fazer agora para começar a resolver o meu futuro? Porque meu futuro já está comprometido com o que está acontecendo. O que vão pensar de mim lá no futuro? E o que será do meu futuro agora, no meu agora? Então, a ansiedade é o futuro que vai se materializando e vai colocando doença dentro do meu agora. Então, a ansiedade, manos, ela é aquela sensação de impotência quando as coisas estão empurrando a gente para um lugar de perigo, um lugar de fracasso, um lugar de morte. E aí nesse lugar a gente se sente impotente para lidar com essas coisas. Aí, né, a gente já começa a antecipar as consequências que tá somente lá no futuro. E possivelmente coisas que nem vão acontecer. Então a ansiedade é quando o olhar doente deixa o presente e fica posto lá no lugar que ainda não existe. Sabe aquele desespero antecipado? Na verdade, a ansiedade ela é uma angústia comprada lá no futuro, de um problema que não se definiu ainda. E a Bíblia diz em Filipenses 4:6, na NVI, diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem o seu pedido a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o coração de vocês e as suas mentes em Cristo Jesus. Agora, por que o texto está dizendo assim, vai guardar a sua mente e também vai guardar o seu coração? É porque coração tem a ver com o seu espírito e a mente está no território da alma. E na Bíblia, a mensagem, o texto é bem legal, ele diz assim o texto, não se preocupem, em vez de vocês se preocuparem, orem. A integridade de Deus, que só contribui para o bem, será conhecida de vocês. E isso vai acalmar vocês. Eu acho legal esse texto. Isso vai acalmar vocês. Então, qual é o antídoto para a preocupação? O antídoto começa com a proximidade do Senhor. É o fundamento da segurança. O Salmos 34:15 diz que os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Qual é a primeira lição em relação ao remédio? Então, manos, vamos compreender melhor o que é esta aproximação de Deus
lá com o texto de 1 Samuel, do 1 ao 19. Leiam várias vezes a história para pegar bem os detalhes. Detalhes são importantes, que é a história de Eucana e suas duas mulheres. Diz que Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Eucana vai subir lá em Siló, onde estava o tabernáculo, para adorar e para ofertar ao Senhor. E é legal que Eucana dá porções de ofertas para Penina e todos os seus filhos, diz o texto. Mas para Ana, ele dava porção dupla, porque ele a amava, diz o texto, apesar do Senhor deixá-la estéril, né? O texto diz que Penina tirava Ana do sério, que irritava ela, zombava dela, provocava, infernizava mesmo a vida dela e atormentava ela por anos. E Ana, ela perdia o apetite, ela chorava muito. E a pergunta de Eucana para Ana, vendo ela chorar muito e ficar sem comer, encontra-se uma verdade em Deus. Aqui esse homem que é tipo de Deus, né, ele pergunta para Ana: acaso não sou eu melhor do que 10 filhos para você, mulher? Olha como eu te trato. Olha como você tem integralmente o meu amor, o meu coração. Se você perceber isso, essa circunstância não vai afetar você dessa maneira, Ana. Você não come, você só chora, você está ocupada de uma coisa que é muito menor do que tudo que você já tem. Você tem a mim, eu sou todo seu. No versículo 18, ela, depois de discutir lá com o marido, que pensou que ela estava bêbada enquanto ela estava orando lá, ela saiu da oração, comeu, e o seu rosto, diz o texto, que não estava mais abatido. E é lindo o que está dito aqui, e que nos diz muito sobre estar próximo do Senhor. Porque depois da oração, ela ainda estava sem filhos, mas havia resolvido a sua alma. Isso, na verdade, é uma confiança em Deus, é uma satisfação nele. E é legal que no dia seguinte, diz o texto, que o Eucana foi lá e deu uma pissuída nela e ela engravidou de Samuel, que significa eu pedi ao Senhor. Então, um dos sintomas ou resultado da ansiedade é a ausência de Deus. Quando, apesar dele nunca se distanciar de nós, mas no entanto, nós é que nos distanciamos dele, da sua presença, e não discernimos a presença de Deus conosco, por causa das preocupações que vai nos distanciando da relação e nós vamos ficando longe do seu amor. Ele está perto, mas a relação não está acontecendo. Sabe aquela coisa de ficar de mal de alguém? Ficar sem falar com o marido ou com alguém, apesar de estar perto? Tem muito crente ansioso que vive assim com Deus. Tem problemas, não vai mais na igreja. Não ora mais, perde a vida devocional com o pai e usa isso, essas desculpas, como muleta existencial. Eu tô com problema, eu tô com ansiedade. O ansioso, ele é um ocupado com muitas coisas ao mesmo tempo, porque a sua mente, ela tá povoada de tudo e de mais um pouco, né? Menos com a relação descansada em Deus. E é engraçado, manos, que Ana significa favor, ou agraciada, né? Cheia de benevolência. E ela carrega esse nome, mas não se sente assim. Ela até repreende o Eucana quando o Eucana chama ela de bêbada. E ela diz: não me trate assim como uma vadia, como uma filha de Belial, como uma mulher inútil. Olha o meu nome, seja benevolente comigo, olha o meu nome. Para isso ela reivindicou. Mas ela está angustiada somente até o versículo 18, por causa da oração, da relação dela com o Senhor, que trouxe para ela paz. A proximidade com o Senhor traz alívio, traz paz, traz salvação, acalma a alma cansada de se debater nesse afogamento da ansiedade. Queridos, a gente precisa aprender a tomar remédio. Mas para tomar remédio é preciso primeiro admitir que a gente está num buraco da ansiedade.
e que ela está atrapalhando a nossa vida e às vezes atrapalhando a vida dos outros também, que vem a ansiedade na nossa cara, vem a nossa expressão e vem a nossa desconfiança no Deus que nos ama tanto e que vale mais do que qualquer 10 bênçãos aqui nesse mundo, porque Ele é a nossa bênção.